Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Estamos no ar. Virgínia de Ferrante. Estamos no ar. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo? Ótimo, Ok. ótimo, muito bom. Quando você fala tudo ótimo, quer dizer que você não sabe, você não entendeu a Ótimo. pergunta. Né? Exato. Como que eu falo assim, Tá... oi, tudo bom, pessoal? Tudo ótimo. Você não ia ouvir minha pergunta. Claramente, no mundo de hoje, estar Uhum. ótimo é mentira. Isso Ou é eu mentira. odeio, eu confesso que eu tenho uma raiva um pouco de quem fala que tá tudo ótimo. No mundo que nós vivemos, in this economy, sabe? A pessoa fala que tá tudo Cada ótimo. dia é uma novela diferente, é um 7-1 Uhum. diferente. E a gente Cada tá dia um aqui. 7 a 1 e a pessoa, tudo ótimo, né? Meu amigo meu que tava na pandemia, ele falava tudo ótimo, eu queria matar ele. Foda. Eu Pô, queria Mas que às algo de vezes é ruim só um acontecesse. jeito de. Às vezes é só um jeito de não ficar reclamando da vida o tempo todo também, gente. Tá tudo É. ótimo, vamos que vamos, vida que mas tem que segue. reclamar. Tem que reclamar. Bom, para Tem quem não que tá vendo, reclamar a de que a gente gente é tá. fã de reclamação. Exatamente. A gente só usa esse podcast para isso, para reclamar da vida. Às Uhum. vezes solta alguma pílula de positivismo, mas é bem raro. Quem souber É alguma raro. coisa. Enfim, para quem está vendo no YouTube, tá vendo que tá uma cara nova. Para quem está ouvindo no Spotify, tá ouvindo uma voz nova, que não é minha nem da Virgínia, é a da Thalita. Thalita é a nossa convidada do dia. A Thalita é uma comunicadora de formação, uma livreira por vocação e empreendedora por ocasião. Eu preciso melhorar minha dicção, só para rimar, porque eu virei rapper Uhum. agora. Bom, enfim, ela Nos últimos nasceu tempos. e cresceu, exatamente, eu estou mudando de carreira. Ela nasceu e cresceu no mercado do livro, mas atua em comunicação corporativa e há 10 anos tem uma empresa familiar de distribuição de livros e uma livraria no bairro do Campo Belo, em São Paulo. Então, quem é de São Paulo, eu já aviso, vai lá na livraria. Você não Qual o tem que nome da vender, assim, livraria? Chama Boutique dos Livros, a Livraria do Campo Belo. Amo. é tipo um nome de filme, Boutique dos Livros, a livraria do Campo Belo. É porque, na verdade, ela ia ser só a Livraria do Campo Belo, mas como tinha uma livraria do Brooklyn, a gente achou que ia ficar parecendo, sei Ia ter lá, uma uma série de briga, né? livraria. Tipo, ou que Um podia, Blood deve and ser uma Crips, rede de assim, livrarias sabe? Rolar uma bairristas, gangue. né? Ia E rolar aí uma virou gangue, Boutique tipo... dos Livros, a Livraria do Campo Belo, que era para fortificar essa ideia de onde estávamos, tipo, alô, galera do Campo Belo, venha nos visitar, porque estamos aqui. Ô, Thalita, a galera ainda lê livro físico? Você sabe que essa semana saiu. Todo ano tem uma pesquisa que é do setor livreiro, que é encomendada pelo Sindicato Nacional de Editores e Livreiros, junto com a Câmara Brasileira dos Livros, enfim, com as entidades do livro, e todo ano eles divulgam uma pesquisa referente aos anos, os dados do ano anterior, né? E recentemente, tipo, semana passada, saiu a pesquisa desse ano, referente aos dados de 2023, e assim, se você está pensando em abrir uma livraria, não faça isso. Tá bem difícil o nosso mercado. O mercado de livros teve uma retração de 44% nos últimos 20 anos, né? E a pergunta que nós do mercado temos nos feito é: que outro mercado retraiu 44%? As Pô, pessoas ainda leem? As pessoas ainda leem. Mas elas leem bem menos, né? Do que elas liam antigamente. e quando lê, ou lê no computador, num Kindle da vida, né? Enfim, já não... Ainda... Se fosse uma coisa, o mercado de livros físicos retraiu porque o de e-book despontou, porque o de audiolivros virou uma febre, eu estaria feliz, embora eu venda livros físicos. Mas não é isso. As pessoas não estão consumindo livros. E o mais curioso disso é que o nosso principal concorrente são os streamings. Não é que as pessoas deixaram de comprar livro, elas deixaram de comprar livro Ah, porque é, no tempo livre dela elas fazem outra coisa, entendeu? Porque quando elas você querem ler um livro, assinar é só um espera e sair o streaming, filme, né? é isso. Você assinar um streaming, ele, qualquer um deles, ou todos eles juntos, é mais rentável do que comprar um livro, né? Porque tem a questão do preço do livro também, que é um outro cenário. Mas as pessoas pensam, putz, cheguei em casa, vou ler um livro, ou vou, sei lá, assistir o Netflix, o Prime Video, HBO Max, sei lá, o que seja. E aí a gente acaba perdendo por isso. Porém, em contrapartida, o mais curioso disso também é que os streamings eles bebem justamente dos livros como fonte para produzir as suas séries e filmes. Então, é bem confuso isso. Mas o nosso mercado ele está em retração. E tem um agravante para quem comercializa livros, né, que é meu caso, como distribuidora aí falando, e também como livreira,
que é a Amazon, né? Hoje a Amazon detém quase 70% do mercado do livro. Eles são o principal comprador de livros do Brasil, né? E é muito ruim, né? Porque é um monopólio e todo monopólio vem com descontos agressivos, prazos de pagamentos estendidos, condições comerciais que eles E querem, a eles entrega, não né? mandam. Quando você sai de casa, né? É isso. E aí o livreiro sofre muito, porque a rigor o livreiro tem, sei lá, 40% de desconto para revender os livros. E aí a Amazon vem com 60%, 70% de desconto que ela tem, então ela vende para o consumidor final com 50% de desconto. Então, às vezes, vale mais a pena o livreiro comprar da Amazon para revender do que comprar da própria editora. Assim, é um mercado muito, muito louco, assim. Não imagino, então, como é que tá os sebos, né? Quer dizer, quase nem existe mais sebo, né? Acho que é por isso também. Até que Ninguém lê, ninguém existe, compra, não tem assim. leve velho. Mas eu acho que os sebos, eles acharam um canal ali na Estante Virtual, né? Que foi o site que organizou os sebos para venda online, que traz alguma coisa para eles ainda, assim, né? Mas difícil, assim, tá? O nosso mercado está bastante difícil, assim. Então, se aqui é um lugar Ah, para reclamar, estou no lugar não, aqui certo. é ótimo. Tá Inclusive, quem estiver difícil. ouvindo agora, É um não muro de para de ouvir, vai ler lamentações o do livro. mercado do livro. Mentira, não para de ouvir, vai ler o livro. Depois, se acabar aqui, você lê o livro. Vamos deixar claro. Todo Uhum. mundo tem espaço nesse mundo. Exato, porque não dá para lavar a louça e ler o livro. Então, ouve o podcast quando estiver lavando a louça. Exatamente. Ouve E podcast. audiolivro não é livro, é áudio. É mais fácil. Mas vocês leem livros ainda? Eu voltei agora a ler mais, assim. Voltei agora a ler mais. Por estudo, Eu leio assim, mais coisa mas. técnica de estudo, assim. É o que eu É mais o leio. Mas setor eu. que mais decaiu de vendas no mercado, é o setor que a gente chama de CTP, né? Que são os técnicos e profissionais. Porque É porque é hoje em isso, dia, mas você eu para esperar alguém, você dá um gosto. Google, né? Você dá o YouTube. Como opera alguém Pois é. audiolivro? Mas eu sinto Por falta de exemplo, assim, ler literatura, mas, por assim, exemplo, tipo assim, vou dar um romance, etc. exemplo, deixa eu pensar. Sei lá, você, na área de direito, que era uma área que se vendia muitos livros, então tem lá o tal do Vademecum, que a cada 6 meses lançava uma edição atualizada. Porque quando você vai prestar a OAB, você pode levar o Vademecum para consulta, para prova, desde que ele seja lacrado e novo. Então, é um mercado de... Só que aí você passa na OAB, você não vai ficar comprando um Vademecum a cada 6 meses para deixar na sua estante atualizado, porque, assim, a legislação ela não é tão mutável assim, entendeu? Então, sei lá. Então, por isso, assim, e aí você tem a versão que você consegue consultar online. Você não precisa comprar uma bíblia de um livro gigante que custa caríssimo para ficar atualizando sua estante, né? Então, as Mas eu quedas, ainda elas... tenho, além de ler, eu tenho um prazer de ir em livraria. Sim. Eu gosto de ir em livraria, porque daí eu fico olhando, daí não sei o quê, daí me dá vontade de pegar, eu dou uma folheada, sabe? Eu curto ir em livraria. E aí você, Tem umas aqui perto de casa que eu adoro ir. ela deveria ser, né, não só um lugar onde se vende livros, obviamente, mas um lugar de descobertas e encontros, né? Porque a livraria ela é uma vitrine, então é ali que você vai descobrir. Exatamente. Talvez você entre focada em comprar um determinado livro, e tudo bem. Mas às vezes você passeia e aí você descobre um tema que você não conhecia, um autor que você já gostou de ler alguma coisa e ele lançou um outro livro e você não sabia. Um autor que você nunca leu e aí você descobriu ali numa sinopse, lendo a capa, uma capa bonita que chamou sua atenção. Um livro Olha que premiado. interessante. Geralmente, quando eu sei, eu quero comprar o livro do Freud, não sei o quê. Daí, beleza, eu vou lá na Amazon e compro. Mas eu geralmente, quando eu vou na livraria e que eu gosto de ir, eu vou sem ter uma demanda, assim, e eu sempre saio com o livro. Eu sempre saio. Geralmente é isso, assim. Quem entra na livraria, geralmente, a não ser que queira alguma coisa muito específica que não tenha, e aí às vezes encomenda, acontece bastante isso. Mas geralmente, tipo, sai com alguma coisa, porque é isso, porque ou é um presente, ou descobriu alguma coisa mesmo, né? Isso é muito interessante. Tanto que a Amazon, o que a livraria vende mais que a Amazon é justamente os lançamentos, são os lançamentos, por exemplo, porque a Amazon, como ela é algoritmo, né? Ela gera os pedidos com base em histórico de vendas. Lançamento não tem histórico de venda, né? Então, a livraria ganha um fôlego ali nesses lançamentos, porque é onde o leitor vai descobrir esse livro.
É muito interessante isso, assim. E o papel do livreiro acaba se tornando fundamental também, né? Porque ajuda, guia e instrui esse leitor que está ali querendo entender, descobrir, perceber novas coisas, assim. E o que te fez ir para esse mundo do livro? Bom, eu te chama? nasci e cresci no mundo do livro, né? Meu pai é vendedor de livros há 50 anos. Meu pai, ele criou no mercado do livro. Meu pai trabalhava em editoras, sempre trabalhou em editoras, na área comercial. Então, ele basicamente é vendedor de livros do outro lado do balcão, né? Ele era das editoras. E ele criou a venda por consignação no mercado do livro. Não é que ele criou, né? Ele firmou isso, assim. Então, ele ficou conhecido como pai da consignação do livro, porque no início da década de 90, o livreiro, quer dizer, até hoje, né? Mas enfim, na época, né, o livreiro não tinha capital de giro para investir na quantidade, naquela época, tá? Que é muito menos do que hoje, na quantidade de lançamentos que saía. Então, assim, pensa que o livreiro tinha que apostar, comprar os livros, tinha, sei lá, um prazo de pagamento de 30, quando muito 45 dias para pagar essa editora, de livros que talvez não vendesse nenhum exemplar, né? E aí eu estou falando de loja física, eu estou falando do mundo pré-internet, de um mundo pré-Amazon, né? Então, eu estou falando de lojas da Siciliano, da Saraiva, da Livraria Cultura, espalhadas pelos shoppings e pelas ruas, e tantas outras livrarias que também deixaram de existir ao longo dos anos. Brasil afora. O que acontece? Meu pai começou a trabalhar na Companhia das Letras, que hoje é o maior grupo editorial do país, pertencente à Penguin Random House, que é o maior grupo editorial do mundo. Mas na época eles também estavam começando, né? A companhia regula de idade comigo, né? A companhia tem 39 anos, então ali no comecinho dos anos 90 eles também estavam começando. E aí eles escolheram alguns títulos estratégicos para consignar para o livreiro. E aí, ao final do mês, o livreiro contaria de uma maneira muito honesta quantos livros ele vendeu, e aí sim a editora faturaria esses livros para o livreiro, tornando a condição comercial um pouco mais sustentável para o lado da livraria, né? Isso foi um estouro, porque o que aconteceu? A livraria falava, bom, se a companhia vai me consignar e não me vender, eu só vou colocar os livros da companhia aqui. E aí a companhia começou a ganhar um espaço de loja muito grande, embora nem tivesse um catálogo tão robusto quanto hoje, né? E ela foi ganhando um espaço, e, portanto, a livraria tem um espaço físico limitado, e, portanto, as outras editoras foram perdendo espaço. E a companhia despontou, vendeu muito livro. E aí, isso forçou as outras editoras a adotarem o mesmo método comercial de consignação, que é o mesmo método usado até hoje. Hoje se vende livro no Brasil por consignação. Nunca se mudou. Tem 1 milhão de defeitos, tem 1 milhão de críticas, embora eu seja filha do meu pai. Praticamos esse método, acho que poderia ter tido melhorias, enfim, várias questões, mas hoje o mercado do livro ainda funciona assim, exceto pela Amazon. A Amazon faz compras firmes, ela não consigna, porém ela tem direito à devolução de compra, que seria uma consignação enrustida, né? Porque ela pode devolver o que ela comprou. E ela tem prazos de pagamentos estendidíssimos, assim, chega a 120, 180 dias em alguns casos, dependendo do volume de compra que ela faz, que também não ajuda muito com capital de giro, né? Que demora muito para pagar o que ela comprou. Mas o mercado funciona assim. E aí meu pai, enfim, estabeleceu-se no mercado de livros. Eu literalmente, as primeiras memórias que eu tenho, eu lembro muito assim de ir de estar no depósito da companhia com meu pai, então eu literalmente cresci dentro disso. Aí depois de mais velha, acabei me formando em jornalismo e em produção editorial, fui trabalhar em editoras, né? Eu tive uma crise existencial de não quero ser filha do meu pai o resto da vida nesse mercado, porque é o que eu era. E, tipo, não, eu preciso achar minha identidade profissional, porque não dá para me vincular a isso o tempo todo. Eu acabei indo para uma carreira de comunicação corporativa fora do mercado editorial, mas, muito ironicamente, eu trabalhei em alguns lugares que depois criaram vínculos com livros, a coisa sempre caía no livro, assim, era, né? E aí depois eu acabei assumindo que não, tá bom, assim, eu vou ser filha do meu pai, tá tudo bem, tá tudo certo, fiz as pazes com isso, né? E minha irmã também, a gente faz 10 anos que a gente tem essa empresa familiar. Meu pai um pouco ainda ativo, meu pai trabalha com a gente ainda, mas
deixa a gente um pouco mais à frente do negócio, e eu e a Carol estamos à frente disso, como a distribuidora. Né? A gente começou com uma empresa de representação comercial para pequenas e médias editoras, porque o mercado também saturado, né? Então não tinha espaço para todas essas editoras que estavam começando, né? Esse pequeno editor, esse editor independente. Principalmente as chamadas grandes redes não davam espaço para essas editoras, né? Então, estou falando aí de Saraiva, Cultura, de novo, de FENAC, não tinha espaço para elas, tinha espaço para os grandes grupos editoriais, principalmente porque os grandes grupos editoriais pagavam toda o marketing, né? Exposição, gôndola, vitrine, adesivação, sei lá. E aí o pequeno editor ficava ali, sem ter onde pôr, então o nosso trabalho era, por meio de relacionamento, que é assim que funciona o livro, colocar esses livros nas grandes redes e livrarias independentes. A coisa acabou escalonando para a distribuição de uma maneira meio natural, assim. Então, por isso que a gente abriu a distribuição. E a livraria veio de uma consequência bairrista mesmo. Os nossos vizinhos falavam, não, vocês vendem livro, a gente pode comprar? Poder pode, mas eu não tenho um formato de livraria, então meio que você tem que garimpar na distribuidora, ou você está procurando uma coisa específica e tal. E aí a gente começou a abrir um showroom, um espacinho com uma cara um pouco mais de livraria, separado por setor, né, os best-sellers. E aí hoje ela ganhou um espaço maior, assim, mas ainda funciona a livraria na frente e a distribuidora nos fundos, assim, a gente ainda divide esse espaço. A pergunta principal que a gente faz nesse podcast, sempre no começo, porque é isso, né? As pessoas vêm, às vezes a gente tem até, a gente chama pelo background da pessoa, né? Obviamente, muitas vezes, ou de experiência familiar, ou experiência da vida, ou trabalho, enfim, não sei o quê. E a gente faz esse papinho no começo, a gente finge que a gente se importa com alguma coisa, mas na verdade... a gente fica, tá bom. Tô brincando, tá bom. E daí... que horror. E daí... Mas a gente sempre deixa em aberto muito para os assuntos ficarem o que eles quiserem ser naquele dia, naquela hora, enfim. E a gente sempre pergunta para os convidados o que é que está te inquietando no momento, neste exato momento, ou nesses dias, qual o assunto? E pode ser qualquer coisa, pode ser, sei lá, tarifa do Trump, vai falar da tarifa do Trump. Nossa, são muitas coisas, né? Acho que a gente tá vivendo cachorro, pode ser, eu tô olhando aqui as minhas coisas, sabe? Fazer bolo, nossa, tô pensando muito sobre isso. Enfim, pode ser livros, ou pode ser, enfim, o que tem te inquietado mais, assim? Nossa, muito difícil essa pergunta mesmo, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Bom, acho que tem essa questão que a gente estava falando em off, né? Meus pais, essa questão dos pais envelhecendo, que foi tema do episódio que foi para o ar hoje, então a gente não vai se estender nisso, mas acho que está me inquietando muito essa questão de, como empresária e empreendedora, hoje eu estou numa situação bastante complicada, assim, né? Então, acho que o que está me inquietando é que rumo seguir, desistir de tudo, falar, dane-se, esse legado não me pertence, vou jogar tudo para o alto, vou me colocar no mercado de trabalho de novo, ou não, vamos insistir até quando, vamos fazer que tipo de modificações para melhorias, ou não vamos fazer melhoria. Acho que tem esse lado profissional, tem me inquietado muito, assim, porque como nós somos uma empresa familiar, é daí que vem o sustento de todo mundo, né? Né? Tudo bem, sou uma mulher solteira sem filhos, mas minha irmã é casada, tem filho, meu pai, minha mãe, vem tudo do mesmo lugar. Então, que rumo vamos tomar, né? Será que a gente faliu mesmo? E aí, se falir, nossa, que fracasso, né? Tipo, a gente acabou com o legado do meu pai ou não? Acho que é nesse sentido, assim, que eu tenho ficado inquieta, assim. Você acha que você tem assim, talvez seja uma questão bem pessoal, mas eu vi você falando que você é uma empreendedora, uma empresária, então você falou, eu sou uma empreendedora, uma empresária, e ao mesmo tempo você falou assim, pô, mas o legado, né, do meu pai, ou o legado da família e tal. Me parece aqui um pouco, de um lado, você está nesse olhar individual seu, eu sou uma empreendedora, eu sou uma empresária, mas ao mesmo tempo, o empreendimento, o que você está empreendendo e a empresa, segundo você, claro, é um legado da família, assim. Como é que você lida com essa pressão que talvez, não sei, né? Talvez você mesma se coloca sem querer, né? E eu entendo, claro, a pressão, eu entendo o porquê e da onde isso vem, assim. Mas como é que você lida no dia a dia, assim? Você acha que
é algo, né? Você mesmo falou que seu pai tem um pouco mais do background, sua irmã e você estão mais à frente do negócio. Você sente que o negócio, de alguma forma, tem a mão de vocês? Ou você sente que Não, tá. Acho que sim, tá? tem bastante a nossa mão e nossa responsabilidade do que deu certo e do que não deu. Assim, eu acho que a presença do meu pai, ela é importante em vários aspectos, não só pelo legado dele, pelo respeito que ele traz e todos os contatos que a gente teve a vida inteira dessas pessoas por meio dele, né? Pessoas de vendas, de compras, de editoras, de livrarias, de enfim, de mil questões. E também pelas ideias, meu pai é um cara de boas ideias, assim, até hoje, algumas muito, tipo, pai, dá uma segurada que não dá para fazer essas coisas agora, algumas super factíveis, né, então, enfim, ele é um cara de ideias, mas eu acho que a operação da empresa, o dia a dia, a rotina, RH, processos, fazer a roda girar mesmo, isso é total meu e da Carol, assim, lidar com clientes, com fornecedores, fazer pedidos, reposição, vendas, negociação, negociações financeiras, tudo é a gente que faz mesmo, né? Então, quando eu falo da responsabilidade do legado, eu acho assim, o mercado do livro no Brasil, ele é um mercado familiar, no geral, assim. Vamos tirar a Amazon da equação, porque, enfim, né, não é uma coisa completamente fora, né? Mas, assim, se você pensar nos grupos editoriais, nos pequenos editores, se você pensar nas livrarias, se você pensar nos distribuidores, eles são todos passados de pais para filhos a gerações, assim, né? E a gente não é exceção a essa regra. E eu não sei dizer se isso é uma coisa boa ou ruim. Se eu olhar de fora, eu acho um caos, na verdade. Eu acho bastante ruim. Aí, fazendo uma análise do mercado como um todo mesmo, não só da gente. Porque isso transforma o mercado editorial brasileiro quase amador. Porque essas relações são muito próximas e elas vão sendo passadas de geração para geração, então, assim, tem coisa... Talvez eu tenha fornecedores que queiram me matar, mas em respeito ao meu pai, entendeu? Talvez eu tenho fornecedores que eu quero matar, mas em respeito, sabe, assim, eu acho que tem muita, em respeito à história, você vai se segurando de outras maneiras. Então, talvez a coisa tenha seus, óbvio, tudo tem lado bom e ruim, obviamente, seria até bobo falar isso aqui, mas eu acho que o mercado ele não dá um passo maior para o profissionalismo, e aí olhando para os mercados europeus e norte-americanos e tudo mais, por conta disso, assim, dessas tradições muito familiares, assim, é uma característica daqui, assim. E vem a carga também um pouco psicológica disso, né? De você ter, de alguma forma, de seguir esse legado. Né? Você mesmo deu o número, né? Que a indústria como um todo está ruindo, vamos dizer assim, tá ruim, Tá. né? E mesmo assim você tem que, pô, será que o legado, se a gente falir o legado do meu pai ou da minha família foi se ao, né? Acho que a gente se preocupa em preservar a memória dele, sabe? Assim, de tipo, no sentido de tipo, por ele fez muita coisa legal pelo livro, nós fizemos muitas coisas legais pelo livro também, não é só ele, assim. Então, mas acabou. Acho que quando você pergunta o que te aflige, é isso, assim, em que momento que eu tenho que falar, meu, eu não quero mais isso, assim, sabe? Até porque eu acho, assim, eu dei números assustadores, e assim, eu só dei um exemplo, os números da pesquisa como um todo, depois a gente pode até compartilhar aí a pesquisa, se quiser, porque ela é pública, é assustador, assim, é pela primeira vez, outro número, eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, mas acho que 53% da população se declarou não leitora. A gente tem um Brasil, né? Vamos pensar aqui em tamanho de milhões de habitantes brasileiros, 53% da população do país, de um país do tamanho do Brasil, se declarou não leitora. É um mercado que a gente tem que continuar sofrendo por ele, assim, todos os dias, tipo, tirar o sustento de uma família, porque nós não temos outras opções, talvez eu tenha outras opções e eu esteja tentando salvar essa, né? Ou talvez não, seja uma vocação mesmo, né? Que nem eu me auto... Eu acho que eu tenho uma vocação natural, acho que justamente por ter crescido e vivido tantos anos nesse meio, tem algumas coisas que são muito naturais para mim. Entender de determinados autores, de determinadas oportunidades, temas, ou tem outras coisas que eu também não entendo nunca. Por exemplo, o livro mais vendido no Brasil
há semanas, há meses, são os tais dos Bobbie Goods, que são os livros de colorir, que não é um fenômeno mundial, é um fenômeno brasileiro, e que, enfim, tem muito a ver com a questão da cabeça também, né? Terapêutico e tudo mais. É de colorir, mas é para criança? É de colorir. É de colorir. Mas é para criança que colore a casa, o cachorrinho... Eles são 2 ursinhos, os Bobbie Goods. E aí, por conta deles, surgiram vários genéricos outros, né? Que também vendem super bem. E aí você compra a caneta, que eu acho que é a base de álcool. É um kit de canetinhas que é a base de álcool. Aí você pode repor o refil. E aí uma ponta é tipo marca-texto, que ela é mais grossa. E aí o outro lado é a ponta fina para você fazer as bordas. E aí tem oficinas de colorir de Bobbie Goods. E virou um fenômeno, assim. Mas vende-se milhares de exemplares deste livro, né? O que tem sustentado as pontas aí do mercado editorial e o livreiro, que bacana. Só que não é livro, né? Você não está lendo, você não está sei lá, você não está colocando conteúdo nenhum para dentro, né? As pessoas falam, pelo menos não está lendo autoajuda. Cara, eu preferia que elas estivessem lendo autoajuda, ou elas estivessem ler, né? religiosos, ou elas estariam lendo, na verdade, né? Agora, eu fiquei pensando uma coisa aqui, porque a gente sempre puxa para coisa, né, para coisa psicológica e tal, o quanto que todo mundo, né, que tem, a gente quer meio que, a gente fica buscando aí durante a vida adulta, às vezes ou dar orgulho, ou enfim, tantas coisas com esses cuidadores nossos, né, seja pai, mãe, seja quem for que nos cuidou, e o quanto que realmente quando há isso de ter uma empresa familiar, isso daí se aumenta assim de um jeito, porque daí não é só, além de tudo tem uma coisa prática que daí agora também entra. Eu lembro que a minha primeira faculdade foi Direito, porque o meu pai era promotor. Com certeza, porque daí eu larguei. O meu irmão também foi lá e fez Direito, se formou, mas não tem nada a ver com ele. No nosso caso, eu e ele, a gente não tem nada a ver, a gente foi... Mas como a gente tem essa tendência mesmo, né? Ainda mais... se deu certo também, imagino que deve dar aquela coisa, poxa, mas eu não vou apostar também no negócio que já é familiar, já é meu, e cresci aqui, que nem você falou, é uma vocação e é também algo que eu aprendi na minha infância inteira. Sei lá, minha mãe é ceramista, nasci em ateliê de cerâmica, tenho zero vocação para fazer cerâmica, zero vocação, mas eu entendo, porque sim, sabe, também tem isso. Não sei muito te dizer. Eu acho que tem uma autocobrança nesse aspecto, e aí a ideia de não dar certo, ela vem embutida com essa ideia do fracasso pessoal e de estou arruinando tudo que meu pai fez na vida. Provavelmente, assim, venha com isso. Mas, bom, nós ainda estamos ativos e dando certo, assim, é só que a gente está passando por uma fase de muito perrengue como o mercado como um todo, e aí vai desgastando as relações familiares também, que não é legal, né? Porque é muita coisa envolvida. Vocês falam de trabalho na mesa de jantar? O tempo todo, né? Tipo, meu cunhado, que é marido da minha irmã, ele não trabalha com a gente, mas ele, tipo, tá lá imerso. Às vezes a gente tá em almoço de domingo de família, e aí minha mãe tá opinando, sabe assim? E, tipo, né? Até minha sobrinha, que tem 3 anos, já fala da livraria. Mas ela tá usando o Bobbie Good, por enquanto ela tá no Bobbie Good, né? Ela fala mais Bobbie Good. Paola consome livros de leitura. Vamos deixar bem claro que nessa casa se consome livros de leitura. Não, e assim, veja bem, nada. Eu, como comerciante do livro, nada contra ter livros de colorir. Eu acho que esse tipo de febre, né? Então, sei lá, Harry Potter da vida, ou né? Eu lembro que na época dos 50 Tons de Cinza ou do Crepúsculo, as críticas da qualidade literária eram absurdas, mas assim, tudo bem, gente, tá tudo certo. Ninguém tá aqui para ler alta literatura arcaica. As pessoas leem o que elas quiserem, tá tudo certo. A primeira coisa que eu aprendi quando comecei a trabalhar com livros é deixe seu preconceito literário de lado, assim. É que o livro de colorir, em específico, ele não é de ler, né? Então, ele tem uma coisa que me incomoda. A Virgínia pode falar aqui, mas psicanaliticamente, um livro de colorir pode ser uma leitura interessante. Não para quem desenha e para quem colore, mas é que eu não vou achar agora, mas depois eu mando para vocês. Por que psicanaliticamente? Não entendi. Não, porque você pode ver ali, sabe aquela coisa de você passar as linhas, de você pintar nas linhas perfeitamente, as cores. Mas daí é entender por que a pessoa gosta daquilo, tá? Ou por que ela escolheu tal cor, não sei aonde, tá? Daí eu tô lendo.
Mas ela Então, não meu está filho, você, uma leitura não para lendo. quem faz, Mas você sabe que mas para quem analisa, para quem... Eu não sei se vocês viram que o Itaú está fazendo uma série de... A Fernanda Torres entrevista, né? E ela entrevistou... gente, eu sou horrível de gente famosa, mas depois eu mando para vocês o vídeo, mas é um personagem que é tipo não é fantoche, sei lá, tipo um personagem... ela fala assim, sim, a Dani, não é? É, isso mesmo. Uhum, E aí ela pergunta assim, mas você tá lendo algum livro agora? E aí a Dani responde, eu tô lendo Bob Good, você já leu? E aí a Fernanda, tipo, não sei o que é isso. Daí ela dá uma resposta que é muito boa, ela fala assim, você não sabe o que é isso? São 2 ursinhos e eles brigam com a dicotomia do mundo através das cores. E ela, tipo, dá uma explicação toda filosófica sobre os livros de cor, e é muito boa. Olha, ela quase me convenceu, gente. Tá aí. Thalita, qual que é o seu livro favorito? Meu livro favorito da vida? Nossa, essa pergunta é muito difícil, gente. Aqui a gente só vai com Eu perguntas gosto difíceis. muito... Você tem César? Tenho. Um livro que você ame muito? Um único livro? Qual é? Um do Victor Hugo chamado O Último Dia de um Condenado? Alguma coisa assim. O Último Dia de um Condenado, acho que é isso. Eu acho que eu tenho livros favoritos de fases da vida. Então, por exemplo, livros que me marcaram muito e que eu gosto demais. Então, A Sangue Frio, do Capote, ele foi um livro que eu acho que eu li numa fase que eu estava estudando jornalismo, então ele fazia muito sentido ali, essa coisa da ficção jornalística, que ele lançou, o Capote lançou esse gênero literário, assim, e são os fatos reais ficcionados, né? Isso me deixa fascinado, assim, a maneira como ele escreve. Eu gosto muito dos livros do John Boyne, que é o autor do Menino do Pijama Listrado, porque ele sempre usa um pano de fundo histórico para criar um romance em cima, né? Uma história ficcional em cima, e eu acho que isso é muito legal, assim, a habilidade com que ele faz, mas tem um dele que usa como pano de fundo o fim do czarismo na Rússia, e ele vai trazendo a história de lá para cá e de cá para lá, e as histórias vão se cruzando, assim. Geralmente os livros que eu mais gosto são os livros que eu acho que a estrutura literária que o autor usou são fascinantes, assim, né? Eu respeito muito Harry Potter, apesar de toda a polêmica com a J.K. Rowling, porque eu acho que isso foi uma virada de página na questão... Não foi intencional. Mas foi ótimo. Não deu para entender. Eu acho que na questão de novos adeptos à literatura, eu acho que ela realmente, acho que Harry Potter formou uma geração de leitores e eu respeito muito isso, apesar de toda a polêmica com a J.K. Rowling. Esse favorito da vida, assim, de falar, esse é o meu livro preferido, eu não consigo escolher um, assim, eu tenho alguns que eu gosto muito. Você tem, mas se eu tivesse que escolher mesmo, eu escolheria Sangue Frio, porque eu acho que o que o Capote faz com esse livro é uma coisa fora de série. Eu não li, então não posso falar. É pesadíssimo, tipo... Mas deve ser legal. Mas eu sou uma grande fã, porque a história basicamente fala de uma família que foi assassinada a sangue frio, porque, tipo, não tem motivo nenhum, não era assim, que foram assassinados porque tinha um drama por trás, não, foi tipo, 2 pessoas estavam passando lá na fazenda, mataram, mas assim, sadicamente, horrível, e aí ele começa uma série de entrevistas, é uma história real, isso aconteceu mesmo, eu acho que foi no Kansas, agora eu tô na dúvida, e ele começa uma série de entrevistas com os 2 assassinos que estão presos, e aí a história vai sendo narrada através do olhar deles, mas assim, eu acho muito bonito o que ele faz, assim, ele quase dá voz a esses assassinos, né, então... Vou baixar o audiolivro e ouvir. Óbvio, acho incrível. Se ele for bem narrado, eu não consigo ouvir audiolivros. Mas, por exemplo, recentemente eu fiquei encantada, eu ouvi de audiolivro a biografia da Rita Lee, que é narrada pela Mel Lisboa, que interpreta ela no teatro também, né? Cara, é fascinante o que a Mel Lisboa faz com o livro da Rita Lee. Você quase parece que você está tendo um diálogo com a Rita Lee. Acho que um audiolivro bem narrado, ele é uma experiência... Eu falei de audiolivro, acho que eu nunca ouvi um audiolivro. E é muito inteiro, louco. Nunca ouvi um audiolivro, César, duvido. Você sempre ouve coisas. Você deve ter ouvido audiolivro. Eu também nunca vi um audiolivro. Eu ouço um podcast chamado Primeiro Mês. Ô, Virgínia, peraí, antes de mudar, qual que é o seu livro favorito? Mas eu falar, eu tava tentando volume fugir. 3 do Freud. Eu tava tentando... Não. Eu sou uma pessoa que lê bem mais, desde sempre, livros de filosofia, esse tipo de coisa, assim. Pra eu ler... Tem que ser, então, um romance?
Não, É pode ser isso? esse livro Lógico assim. que Se você não. quiser jogar na nossa cara que você é mais Tá. inteligente, vai fundo. Não, você pode ler não ficção Não. e gostar muito de ler não ficção, tá Pode. tudo certo. Eu gosto de ler, é o que eu mais gosto, acho que, de ler não ficção. Mas, por exemplo, de ficção, eu gostei muito da Insustentável Leveza do Ser. Acho que poderia ser um dos meus livros favoritos. Tem um outro que eu gostei muito uma época e que eu gosto. Na verdade, nossa, agora me vieram vários. Tem um que é desse Tá tamanho. vendo? É Chama difícil. Os Sonhos de Einstein, que ele é bem pequenininho, mas eu fico relendo e sou daquelas que dá de presente para as pessoas, porque ele é bem pequenininho. Eu falo, Nossa, leia, Nunca porque me ele é deu de sobre. presente. Joguei aqui, tá? Só queria falar isso. Vou ter que mandar para o Canadá. Ele é um Conheço livro você sobre o há 20 tempo. anos. São vários Tudo. contos. E daí tem um que se chama O Mateu Perdeu o Emprego, que é de um cara de Portugal, e que é muito bom, que também são vários contos. Você gosta de contos. Vocês gostam Eu de gosto de reler contos. livros? Eu não releio livros. Gosto. Mas eu sou a louca de reler tudo, né? E eu revejo série várias vezes. Séries eu revejo, filmes eu assisto diversas vezes, mas livros eu raramente volto nos mesmos. Porque eu gosto da sensação que aquele livro me deixou, assim, eu tenho uma Também. percepção que se eu reler, eu vou ler em outro momento, outra Thalita, outra cabeça, outro tudo, ele vai me dar E a outro... Bíblia, né, gente? A Bíblia, com certeza, que eu levo sempre com mentira. Eu não leio mais a minha Bíblia, que eu pensei, a minha Bíblia. Eu também não. Mas eu vi Mas uma eu série leio livros, sobre Jesus. mas assim, livros religiosos. E a Bíblia Mas, que você vê. livros Porra, aí você religiosos são outros best-sellers, né, no nosso país. Beijo para a comunidade cristã. Mas a minha Bíblia, por um tempo, o Story do McKee era, né, que era de roteiro, era a minha Bíblia. Eu ficava lendo e relendo. E sou de... Uma coisa que eu gosto muito de livro físico, eu gosto de rabiscar livro. E isso é uma coisa que meu pai fazia. Meu pai rabiscava livro. Conversava com o livro. Eu converso com o livro, mesmo você pega o meu Insustentável Leveza do Ser, tem eu falando, não concordei. Acho ótimo. Eu escrevo no livro quando... Eu faço uma coisa eu horrorosa. marco. Eu faço uma coisa horrosa que a comunidade de apaixonados por livros me julgaria profundamente, que é certo seria eu marcar o livro com os post-it da vida, né? Com aqueles marcadores, tagzinhos de marcar livro, mas nem sempre eu tenho a mão. Então, às vezes, eu dobro a página para lembrar que é ali que eu preciso voltar e marcar. Mas eu acho legal. Os livros são tudo dobrado, tudo marcado, assim, mas eu não rabisco. É livro com vida. Eu acho legal o livro com vida. Sim. Outra coisa que meu livro os livros que eu leio mesmo, eles são livros amassados, livros marcados, porque vive na minha bolsa, às vezes suja, acontece. Café. Sabe o que é engraçado? Eu não gosto de pegar livro emprestado por isso, porque eu sempre falo, gente, mas é que eu gosto de rabiscar o livro. Eu também. Eu interajo, eu vou vivendo. Não dá para rabiscar livro emprestado. Eu escrevo nos livros, então eu não pego. Na contracapa eu escrevo os livros, às vezes, o mês e o ano que eu li, assim. Então, lido... Então, eu vou fazendo uma coisa por primeira vez, segunda vez. E eu releio o livro, Thalita, exatamente por esse motivo. Eu acho que eu acabo me percebendo, e eu vou falar evolução no sentido da palavra de, né, não de ficar melhor ou pior e tal. A minha evolução a partir de... Então, por exemplo, eu gosto muito desse livro, O Último Dia de um Condenado, que é esse livro do Victor Hugo, porque, assim, a história de um cara que ele tá preso na prisão, ele tá condenado à morte, enfim, na França, blá, blá, blá. Ele está condenado à morte e ele fala ali um pouco do arrependimento dele e tal, mas tem duas coisas muito importantes. Você não sabe se ele é culpado ou não. Culpado ou inocente. E não sabe o que ele fez. Mas e é que indifere, talvez, né? Indifere, né? No fim das contas. Mas a primeira vez que eu li, eu falei, meu Deus, coitado desse cara, ele vai morrer, meu Deus. Aí a segunda vez que eu li, eu falei, peraí, será que coitado mesmo? A terceira vez que eu li, eu falei, pô, caramba, essa frase aqui é muito... E aí você vai pegando umas nuances, eu acho que você pega as nuances do livro, assim como você pega as nuances do filme mesmo, né? Quando você assiste o filme várias vezes, e eu e a Virginia que viemos ali de alguma forma do cinema ali, a gente faz esse exercício para pegar essas nuances, esse corte, essa fala, esse negócio. E acho que reler o livro é difícil em alguns momentos. Eu tenho que ter um parênteses entre um tempo, a primeira leitura e a segunda leitura, para eu esquecer um pouco. Mas quando eu releio, eu falo, puta, eu lembrei porque me pegou esse livro, por causa dessa frase. Aí eu vou pensando sobre a frase, ou sobre o conteúdo, ou sobre, enfim. Então, assim, por exemplo, se você gosta de Sangue Frio, talvez seja legal você ler algum momento de novo e ver. Faz anos que eu não releio ele. O que você pega ali demais, sabe? Às vezes você vai ler de uma outra forma. Pode ser que não, pode ser que você leia. Tem um livro, por exemplo, que eu gosto bastante, não é o meu livro preferido, mas que chama Nem Só de Caviar Vive o Homem, que é a história, teoricamente, real de um espião inglês que vai para na Segunda Guerra Mundial, que vai para a Alemanha e tal, e ele é um ricaço, né? Ele é filho de banqueiro
na Inglaterra, e ele é um espião, então contratado pelo governo, né, pelo governo inglês, e ele vai para esses lugares fazer as coisas, e ele, toda vez que ele faz alguma coisa grandiosa na carreira dele, ele faz um jantar. Então, sei lá, tem assim, com esse jantar eu salvei minha vida. Ele dá a receita que ele fez, e ele conta a história de como é que ele fez isso, assim, é super legal. Então, assim, esse livro é um livro que é um pouco mais direto. Então, assim, eu já reli algumas vezes, dificilmente, questão da receita em si, nada diferente. Então, ele, por exemplo, eu acho que é uma história real porque ele fala muito do encontro dele com o... Como é que é o nome daquele mergulhador francês famoso? O Jacques Cousteau. Que ele era oficial da Marinha na época. Ele era oficial da Marinha, o Jacques Cousteau. Ele não era, né, enfim. Então, assim, é super legal. Assim, então, mas, assim, não é um livro que tira muito mais do que tem, assim. Não quer dizer que o livro é ruim, né? Eu adoro esse livro. Inclusive, eu queria... A minha cópia é muito velha. E eu queria achar uma cópia melhor, assim, mais nova. E não encontro nenhum lugar, assim. Às vezes não tem, porque saiu de edição. E vocês que vieram do cinema ou se encontraram por qualquer motivo do cinema... Vocês são grandes fãs de adaptações de livros para as telas? Então, ou não necessariamente? Um pouco, não exatamente disso, mas, por exemplo, outro livro que eu sou também, minha bíblia, que fui fissurada é Sapiens, lá do Harari. Fiquei louca pelo Sapiens, fiquei... Nossa, fiz... Não, tô brincando, ele é uma super obra-prima, que eu acho chato, mas ele é incrível. Acho uma leitura chata, porém necessária. Então, mas é esse tipo de leitura que eu adoro. Acho chato, porém acho incrível. Eu entendo a grandiosidade, eu respeito super, eu acho incrível que ele tenha virado um best-seller, mas eu, Thalita, pessoa física, acho chato. A vida não é nada disso que nós estamos achando. Ficou meio autoajuda com mim. E daí, por exemplo, eu fui ver uma peça com a Vera Holtz, sobre Sapiens. Odiei. Eu achei que eu ia amar, porque com a Vera Holtz, não sei o que, era uma coisa meio... conceitual e tal, não sei o que, eu odiei a peça, achei que, tipo, nossa. Mas, por exemplo, eu tenho os quadrinhos do Sapiens, que eles fizeram depois, que daí é super interessante. Quadrinhos é uma coisa que eu gosto bastante também, apesar de que não é Bob Goods, né? Não. É história. Não, é outra coisa, lógico, tem narrativa. Tem muita HQ de qualidade, assim, Persépolis é uma coisa assim... Não, existe muita. Tem umas de psicanálise que são geniais, assim. Umas que se entende o Winnicott pelo HQ ali. Sim. Sobre guerra. Tipo, tem HQ sobre guerra. O Joe Sacco faz uma coisa assim... Não, HQ é outro patamar, assim. Sim, não. Eu não sou uma grande consumidora de HQ por falta de hábito. Eu acho, assim. Por pura falta de hábito, mas eu acho incrível. Tem coisas... Mas o que eu acho difícil da adaptação para as telas é sempre porque o livro permite exatamente o nosso inconsciente, a nossa imaginação trabalhar junto ali, né? A gente escolhe o ator, a gente que escolhe tudo. E a gente está escolhendo coisas que geralmente hoje a gente se identifica ou que fazem sentido para a gente. Então, a sensação é sempre de decepção e frustração, eu acho. Para mim, pelo menos, se eu vejo alguma coisa que eu já li. O livro sempre, para mim, me dá mas daí sou eu não querendo, achando que eu ia dirigir muito melhor, que eu ia... Se fosse no meu filme, não ia ser... isso, e o que é o bonito, porque o livro realmente permite que cada um tenha um entendimento. Permite, é por isso que eu particularmente detesto quando um filme é adaptado para o cinema ou para alguma série, né, que agora é bastante comum também, a editora faz uma nova edição, porque comercialmente faz todo sentido, e aí é um novo ISBN, né? ISBN é o RG do livro, permitindo que isso contabilize como novas vendas, não do mesmo livro, mas de outro livro, mas aí mete uma capa da capa do filme, eu quero morrer com isso, porque para mim aquilo tira todo o encanto do que é ler, né? Porque no meu... Né, por mais que a autora tenha descrito fulano, sei lá, de loiro de olhos azuis ou negro de cabelos crespos, no meu imaginário, a pessoa ela é de um jeito. E aí, quando ele vai lá e mete na capa a pessoa que o cinema estabeleceu que para mim já perdeu toda a graça. É a visão daquela pessoa, né? Primeiro que é a visão de alguém sobre aquele livro que vai para as telas, né? Não é o livro
em si, é a visão Exato. de alguém. Esses tempos, mas, por exemplo, é que eu não li Poderoso Chefão. Poderoso Chefão eu amo de paixão. Eu não li Tem também. uma série, inclusive já viu A Oferta, assim, chamada The Offer, que agora está no Globoplay, segue aqui, ó, Globoplay nos patrocinador. É sensacional. É a história que é baseada no livro do produtor do Poderoso Chefão e que conta como que foi feito o Poderoso Chefão. Olha que legal. Não é documentário, né? É ficção baseado ali no livro e tal. É incrível, é muito legal. Mas mostra muito como, por exemplo, o Al Pacino ninguém queria, quer dizer, só o Coppola e o outro produtor queriam. O Al Pacino como o Michael Corleone. Porque ele era pequenininho, porque ele era isso, porque era aquilo, não sei o que, né? O estúdio queria um galã. Tipo, como assim? O nosso personagem principal vai ser um cara franzino, meio esquisito, não sei o que. Não, tem que ser um galã, né? E o Coppola ficou, não, gente. Porque ele se debruçou realmente ali naquele livro e ele escreveu o roteiro junto com o Mário Puzo, que foi quem escreveu, com o autor. Então, daí isso dá uma outra conotação. Mas, por exemplo, tem um livro que eu amo que chama Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Esse livro, escrito pelo Fernando Moraes, ele conta a história dos espiões russos que foram para os Estados Unidos, mas eles eram, na verdade, espiões infiltrados. Só que você só consegue entender que isso acontece, tipo, lá pelas tantas do livro, porque até então você acha que, de fato, eles estão pedindo asilo, estão pedindo ajuda, né? Me salvem nos Estados Unidos e tudo mais. E eles começam a criar células de espionagem em Miami, e na Flórida como um todo, mas focalmente em Miami, e aí, de repente, tem um plot twist no livro. É um livro fantástico, que ele é quase uma ficção, mas ele é uma história real mesmo, assim. E aí a Netflix fez o filme, que chama, acho que na Netflix tá como Vespa, que é a sigla do... Eu vou lembrar agora, com o Wagner Moura como protagonista e a Ana de Armas, e eu fui com uma expectativa de tipo, nossa, esse livro que eu amo, e tipo, o filme, se você não lê o livro, eu acho que você não é capaz de entender o filme. É muito confuso, assim, o filme, eu achei. E eu falei, gente, será que é porque eu fiquei muito com o livro, absorvi? E aí eu tentei voltar no filme, mas eu falei, não, tá ruim o filme, não tá legal, não foi uma boa adaptação. Porque a história tem muitos detalhes que talvez o cinema, pelo tempo de tela ali, né, ainda mais da produção da Netflix, talvez não dê pra trabalhar aquilo. Então, talvez, ao invés de um filme, aquilo deveria ter sido uma série, talvez, não sei, assim. Só uma adaptação fraca. Não aguento mais. Não, mas é um pouco agora falando de tecnicalidades, assim, é um pouco isso, né? O tempo de livro não é o mesmo tempo de uma tela, assim. Então, realmente, quando você fala, o Senhor dos Anéis tirou vários detalhes. Tirou vários detalhes porque não tem como você fazer um filme de 73 horas. Impossível. A pessoa já fizeram de 3 horas e ninguém vê, imagina, enfim. Então, assim, eu acho que é o que a Virginia falou, assim, o livro te dá uma... te tira um pouco, né? Assim como o filme, claro, mas o livro te tira um pouco do mundo só que acho que atiça um pouco mais a imaginação, porque o seu olho está focado em letrinhas, não está focado. Então você fala, pô, mas esse ator aqui, pô, essa pessoa aqui, por mais que às vezes as pessoas falam, cabelos pretos e olhos brancos ou amarelos ou azuis, enfim, você imagina qualquer outra pessoa, e aí quando você vê na tela, isso se torna uma pessoa de fato, e assim, todo mundo vai se frustrar. Não tem uma pessoa que não vai se frustrar. E tem uma outra coisa que eu faço muito também, que é tipo, as pessoas acham que só porque eu sou livreira e trabalho com livros, eu tenho assim um gosto literário apuradíssimo, de alta literatura, e eu sou uma grande fã de literatura de romance policial, literatura de entretenimento é comigo mesmo. Romances policiais eu adoro, eu devoro livros de romance policial, eu leio vários, e tem vários autores da Suécia, da Noruega, dessa região mais nórdica, que tem muita literatura de qualidade, principalmente nesse nicho que eu estou falando. E os nomes são super difíceis. Então, eu crio uma pronúncia para mim mesma, porque tem muitas consoantes, eu não sei pronunciar os nomes, sei lá, que vem do finlandês, ou sei lá o quê. E aí, quando vai para a tela, fala, nossa, mas esse personagem não chama isso, tá errado isso. Porque para mim, eu dei outro nome na minha cabeça para ele, assim. Então, acontece muito isso, assim. Esses dias eu vi um meme que eu achei muito bom, que era tipo, nossa, um livro agora é um dos últimos lugares onde você pode estar
ali tanto Sem se publicidade. entretendo quando lendo isso aqui, sem publicidade, sem de repente um pop-up, sem tipo, agora na próxima página, não sei se é obrigado a ver essa propaganda para passar para a próxima página, né? Enfim, tem essa questão. Não... Ô, Thalita, aí já mais ou menos encaminhando para o nosso final aqui, eu queria te fazer uma pergunta direta e reta. A gente tentou de várias formas trazer esse assunto, mas como é o assunto principal do nosso podcast, como é que é a sua saúde mental? Pronto, falei assim, ó, na lata. Como anda a minha saúde mental? Sim, Feda! Meu Deus! Meu Deus! Que ser direto e reto. A gente já... Que horror! Claramente a minha não anda bem, né? Eu acho que eu já tive pior. Ajuda essa resposta? Acho que se eu respondesse bem, claro, eu estaria mentindo, né? Porque eu acho que eu não conheço ninguém que está bem de saúde mental, assim, nossa, tô ótima de saúde mental. Sempre acho que é mentira. Mas acho que ela está administrada. E aí, isso era eu fiz essa pergunta direta e reta, é só para um follow-up. Como é que você administra a sua saúde mental? É isso que eu quis dizer. A gente perguntou para os nossos comentários, você lê, você vê filme, tal. Como é que você administra a sua ansiedade, seu estresse, enfim, o mundo? Bom, e a receita é uma básica pergunta também, né, junto uma pergunta que é tipo, o livro tem um papel ou deixa de ter um papel? Tipo, você lê menos quando você não está muito legal, ou você lê mais, ou não sei o que, enfim. Eu acho que eu era mais leitora antes de trabalhar tão diretamente com livros. Acho que quando eu estou no meu momento de lazer e eu escolho abrir um livro, ele agora melhorou isso também, mas teve uma época que me remetia automaticamente ao trabalho, então deixava de ser lazer, sabe? Assim, ficava esse conflito. Então, o ano passado, acho que foi o ano que eu menos li na minha vida. Eu li muito pouco ano passado. Por falta de concentração, pela ansiedade também, porque o livro estava me dando um bode. Tipo, não, pelo amor de Deus, o que eu menos quero ver agora é livro, assim, na minha frente. Mas esse ano eu falei, não, eu quero fazer as pazes com isso, assim, foi assunto de terapia, mas eu gosto de ler. É uma coisa que sempre fez parte de mim. É um momento que eu não estou em telas, é um momento que eu estou desconectada do resto do mundo, é um momento que eu ativo a minha imaginação, meu cérebro funciona com outras coisas, e a leitura, como ela te transporta, né, ela te tira um pouco desse mundo real que a gente está vivendo, seja ele qual for, quando você volta para ele, você volta com a mente aberta para outras coisas. Eu acho um hábito super saudável por diversas questões. Então, esse ano eu fiz as pazes com a leitura de novo. Então, sim, respondendo sua pergunta, eu acho assim, atividade física, seja ela qual for, é sempre boa. Se você gosta de correr, se você gosta de caminhar, se você gosta de fazer um alongamento, dança, qualquer coisa que te tire um tempo e te faça exercitar o corpo. Naturalmente, você exercita a mente também. Então, é uma coisa que eu tento manter na agenda com regularidade, embora não seja diário. Leitura. E aí, quando eu falo leitura, o meu gosto pessoal, Thalita Camargo falando, eu não fico lendo livro cabeçudo, livros difíceis, livros porque eu preciso ser intelectualizada, porque eu trabalho com livros, etc. e tal. Eu tenho zero cobrança disso. Eu leio livros que... Agora eu estou numa fase de ler autoras mulheres latino-americanas. Gosto. Estou super... Tem muita produção boa disso saindo, muita produção que a gente fala que são os novos clássicos, tem muita coisa boa, então estou dedicando a isso, e eu também estou usando de uma estratégia que é ler livros um pouco mais curtos, porque assim eu consigo começar e terminar, porque se o livro é muito longo eu acabo me arrastando, e aí a coisa não funciona. Então, os livros, inclusive, têm sido publicados menores, propositalmente mesmo. Eu faço terapia, tenho acompanhamento de terapia, não abro mão, acho que é bem importante, acho que me faz bem, né? E fora isso, eu tento, sei lá, pôr a cabeça para funcionar de outro jeito. Eu escrevo de vez em quando, nem tudo, eu tenho uma newsletter, mas nem tudo que eu escrevo eu publico, então eu acho que eu tenho muita dificuldade de me expressar na fala. Você vai falar, nossa, não, mas você consegue falar bem e tal, mas assim, acho que quando eu preciso falar de coisas mais pessoais e íntimas, eu acho que a fala ela é uma barreira para mim, então eu escrevo, isso me faz bem também. O escrever e não enviar, o escrever e não publicar, ele é ótimo, você vai guardando aí na caixinha de coisas que você só quis pôr para fora, e aí muitas coisas disso acabam indo para terapia depois, que é bom também, organizar os pensamentos. E como a gente escreve e se comunica melhor quando a gente está lendo, né?
Eu, quando começo, volto a ler. É isso, eu fico uns períodos, às vezes, parada sem ler. Eu volto a ler, de repente, gente, eu sei palavras. Sei me comunicar com palavras diferentes. Eu não falo aquela coisa, não só com... Não só com, tipo assim... exato. Eu ia falar isso. O ano passado eu comecei a achar que eu estava emborrecendo um pouco, assim, nem sei se existe esse fenômeno, mas sabe quando você tem a sensação? E eu associei isso à minha falta de leitura, porque como eu falei, o ano passado foi o ano que eu menos li na vida. Falei, cara, eu preciso voltar a ler, porque também é um exercício para o cérebro também, né, gente? Tipo, se exercício físico faz bem para o corpo, leitura, a gente precisa exercitar o cérebro e tal. Então, eu acho... falou isso e agora, aí, assim, né, no último com o Davi. eu acho que tem vários fenômenos que vão sugando a nossa saúde mental, né? Então, assim, viver na cidade... Eu acabei de sofrer um assalto, foi bem agressivo, então isso... Eu escrevi sobre isso porque eu acho que eu não estava conseguindo expressar, assim, mas eu não gosto de viver com a sensação de que eu estou refém no medo, eu detesto isso, tipo, eu não vou virar refém no medo, mas ao mesmo tempo eu preciso, né, não ouvir uma moto passando e meu corpo não enrijecer. Então, acho que tem várias... E isso tudo vai minando a nossa saúde mental, né? Tipo, você sofreu um assalto, você vive numa cidade que para você se deslocar 1 metro, você demora meia hora num carro, o transporte público não é de qualidade, custo de vida altíssimo, todos os perrengues de trabalho. Então, a gente precisa de algumas coisas que vão dando escape. E aí, sim, eu saio com os meus amigos, eu tento transformar esses momentos em família de lazer, assim, eu sou uma tia e madrinha super presente para minha sobrinha e afilhadas, então eu adoro estar com elas, acho que também conviver com crianças me faz bem, né? Eu gosto muito de viajar, eu sou uma pessoa que costuma viajar, embora agora o dólar não esteja ajudando muito, mas no geral gosto de viajar, e assim, ir para o sítio, que a minha família tem um sítio, também já é um respiro, contato com a natureza, tudo isso, assim. Então, parece um pouco clichê, também, mas não tem muito. Mas acho que às vezes não tem muito mesmo, uma outra forma. Mas eu fiquei pensando muito durante a conversa inteira, assim, como nós três, por exemplo, temos a mesma idade, praticamente, e como essa 63. nossa... Isso, 64. Mais ou menos a mesma idade também. A gente, cada vez mais, eu fico lendo um monte de coisa sobre millennial, às vezes me faz até bem de pensar, nossa, não sou só eu que estou me sentindo um fracasso. Acho ótimo, a gente só eu Exato, não sou só eu que a partir dos 36 mudei de carreira totalmente, tipo, e daí tem o luto, né? Porque teve o luto aí do audiovisual, apesar de eu não ter desistido totalmente dele, de ser tipo, talvez eu faça isso em outro momento, assim, que seja mais vire um hobby quase, do que seja realmente o que eu vou ter como profissão. Que eu acho que a nossa geração, coitada, isso, né? Coitados da gente. Assim, nem sei se eu posso falar a gente ganha menos, mas é a primeira geração que ganha menos do que os pais. É a geração que passou sim. Eu fico pensando, né? Eu estava falando isso ontem, assim, eu fiquei pensando eu tenho 39, né? Vou fazer 40 esse ano. E aí eu fiquei pensando, cara, meus pais com 40 anos, assim. Tudo bem, lógico, acho que, né? Eu não me sinto com 40 anos, inclusive esse é outro debate, né? Tipo, você se sente com a idade que você tem, enfim, acho que tem várias outras coisas. Não, tem dias que eu me sinto com 80. Esse dia eu estava vendo Casa de Repouso para minha mãe, já mandei aqui, já coloquei, quero ir para essa. Essa aqui vai ser a que eu quero ir. Já fiz a minha inscrição também. Vou deixar minha mãe em casa e vou eu para casa de repouso. Exato, mãe, quer ficar você lá em casa e eu vou. Mas às vezes eu sinto. Eu acho. E teve uma coisa de o que você faz para administrar a sua saúde mental, que é muito clichê, mas que eu tenho me exercitado com todas as forças do universo e agora está cada vez mais natural. É assim, eu estava usando um tempo de tela de redes sociais ridículo. E que agora começou como um exercício mesmo, tipo, colocar tempo de tela no celular, sabe essas coisas assim? Sim. E agora ficou mais natural, mas isso estava me adoecendo real, assim, porque coincidiu muito com essa fase de eu sou um fracasso, né? Eu não construí nada de útil na vida, quem sou eu, para onde estou, né? Essa crise existencial versus o mundo, todas as pessoas são muito incríveis, né? Que isso é outra questão, enfim, aí eu falei, não, chega, não vou mais ficar gastando meu tempo, né, então assim, eu tenho horas que eu paro e falo, não, agora eu vou responder as mensagens de WhatsApp, agora eu vou
né? O WhatsApp me consome muito, até comercialmente falando, do trabalho falando, assim, por mais que eu tente separar e use outro telefone, as pessoas sempre dão um jeitinho de descobrir seu número pessoal. E aí eu vou tentando desvincular uma coisa da outra, e foi um exercício, e isso foi muito importante. Porque estava me consumindo demais, assim. E aí eu percebi, assim, eu nunca vou esquecer, eu lembro que eu chamei 2 amigas minhas para conversar, e eu falei, olha, eu tô numa situação muito complicada no meu trabalho, tá acontecendo isso, eu tô muito sem grana, foi muito difícil para mim falar todas essas coisas, assim. E aí, uma começou a falar de um problema dela super pessoal que nenhuma de nós sabia também, e a outra falou de outra questão, e eu falei, cara, onde a gente estava até agora? Dentro do Instagram, achando que a gente é todo mundo feliz, né? Tipo, aí parou, chega. E aí, essa conversa foi um clique que eu falei, ó, chega, não dá mais para viver. Porque eu tô tentando chegar numa barra alta que eu não vou chegar nunca, assim, e nem quer. Depois, enfim, outras questões. Mas acho que a tela das redes sociais foi o que melhorou real minha saúde mental, assim, que eu falei, tá administrada agora? Acho que a questão da rede social foi importantíssima, assim. Acho que eu tava me comparando muito, enfim... Outro episódio, comparações. Episódio número qual é, César? Com o Henrique? É 7 ou 8. Foi exatamente por isso que eu parei de pintar, que eu queria me dar um tempo das telas. Ai, que piada horrível. Acabou, gente. Mas foi legal, vai. Eu segurei ela. Quando ela falou das telas, eu tava aqui pensando, eu estou esperando na cabeça. Quando você mandar o livro para ele que você nunca mandou, manda um Bob Goods também, por favor. Vou mandar. Eu vou mandar um Bob Goods para você. Pô, Bob Goods é legal. Eu vou lá na livraria da Thalita e eu vou lá comprar um Bob Goods para mandar para você. É isso. A gente vai ter que ir encerrando agora. Então, assim, leiam, né? Comprem livro lá na livraria, na Boutique dos Livros. Na livraria do Campo Bom. É isso. Façam terapia, comam aveia. Foi um prazer falar com vocês. Espero que eu tenha agregado alguma coisa de útil nesse podcast, ou não, também tá tudo certo. Não, super, muito obrigado. Adorei esse espaço que a gente pode reclamar e se lamentar e falar mal sem ser julgado. Voltar com mais frequência aqui. Super, sempre convidada para falar. É uma terapia em grupo, a gente convida as pessoas para participar de uma terapia. Maravilhoso. Aqui não é o Instagram, amei isso aqui. Tá bom. Não. Muito ao contrário. A gente sempre começa reclamando e termina pouco também. Vocês começam reclamando, aí a gente reclama um pouquinho no meio e depois termina reclamando também. Esse é basicamente o resumo do podcast. Cada episódio aqui não é lugar de vender livros de autoajuda. Maravilhoso. Não. Tá bom. Não. Porque não existe ajuda pra gente. Estamos todo mundo já no fundo. É isso. Obrigado, Thalita, mais uma vez pelo papo. Obrigada a vocês. E até a próxima. Até. Muito obrigada. Beijo.